Se você se acha inteligente o suficiente para achar que quem não entendeu nada mesmo foi Neil Bohr, então é hora de você entender de como é complicado compreender a mecânica quântica. E a melhor ferramenta para isso é o experimento da dupla fenda, que os americanos Clinton Davidson e Lester Germe desenvolveram há 90 anos, em 1927, e que depois foi aprimorado por vários outros cientistas. O experimento da dupla fenda, na sua versão mais clássica, consiste em lançar elétrons contra uma chapa com duas fendas abertas. Um elétron é uma partícula com massa. A grosso modo, a única coisa que difere um elétron de uma pedra, ou do seu corpo ou de um carro, é o tamanho. Um elétron é uma pedra de 2,8 décimo de trilionésimo de centímetro, uma coisinha bem pequena mesmo, mas tem partículas menores que ele ainda. Então, pegue um monte dessas pedrinhas, ou elétrons, ou bolinhas, como queira, e atire contra uma chapa com duas fendas. Atrás das fendas tem uma chapa de detecção. Imagine como se fosse uma lousa ou qualquer outra superfície em que os elétrons vão bater. Lançados os elétrons, teoricamente teríamos que ficar com apenas duas marcas no anteparo. Teoricamente, seria isso que deveria acontecer. Bom, isso seria o normal. Os elétrons reproduzem a imagem da fenda na lousa. Mas e se em vez de lançar elétrons, você iluminasse as fendas com uma lanterna? Nesse caso, você não estaria lançando partículas contra a lousa, mas ondas. Ondas eletromagnéticas do espectro visível. O nome científico para aquilo que a gente conhece como luz. E aí, o desenho que aparece é um pouco diferente. É que ondas interferem uma nas outras. Jogue duas pedras em um lago e você vai ver que algumas das ondas formadas na superfície da água se cancelam e outras se somam. É o que está acontecendo no mundo quântico com os elétrons. Esse padrão de interferência faz com que a imagem reproduza a forma das fendas em vários locais da lousa. Fica tudo espalhado. Mas e aí? Bom, vamos ver o que acontece no experimento da dupla fenda. Algo surreal. A real é que, quando você lança elétrons contra as fendas, o que você obtém na lousa é o mesmo que acontece em um lago. Existe um padrão de interferência. Trata-se de um padrão de interferência de onda. Isso prova que, quando uma partícula é pequena o bastante, ela não se comporta como um pedaço de matéria, mas como onda. Lembre-se, um elétron é basicamente uma pedra. Isso não deveria acontecer, mas é o que acontece. É como se o elétron interferisse com o outro à distância. Ao fazer esse procedimento, o que nós vamos obter na lousa, de novo, é um padrão de interferência de onda. Primeiro bate um elétron, depois outro, depois mais outro. E com o tempo, o que se forma é uma imagem idêntica àquela que apareceria se você tivesse lançado a luz de uma lanterna contra as fendas. A partícula se tornou onda, mas o mais interessante também é que a onda se torna partícula. É como se o elétron interferisse com ele mesmo ao passar pelas fendas. Para que isso acontecesse, e é o que acontece. Cada um dos elétrons deveria passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Deveria estar em dois lugares ao mesmo tempo. Como coisas não ficam em dois lugares ao mesmo tempo, o que aconteceu? Para tentar descobrir, os criadores do experimento colocaram um detector em cada fenda. Se o elétron passasse pela fenda da esquerda, o detector dela apitava. Se passasse pelo da direita, também apitaria. Se passasse pelas duas ao mesmo tempo, também apitaria. Nesse cenário, com os detectores instalados, o que acontece? Isto aqui, preste atenção. O elétron deixa de se comportar como onda, ele vira uma pedra. O que surge na lousa é exatamente o que apareceria se você estivesse tacando pedras, ou pessoas, ou carros contra a chapa da fenda dupla. Não faz sentido, mas é o que acontece. Você pode imaginar que a presença física do detector atrapalha alguma coisa, mas não é isso.
Se você largar o detector lá e tirá-lo da tomada, de modo que ele continue lá, mas não tenha como transmitir a informação sobre qual partícula está passando por qual fenda, o que nós vamos obter novamente é um padrão de onda. Sem ser observado, ele se comporta como onda. O safadinho do elétron vira onda novamente. Olha o padrão de interferência na lousa. Como o elétron sabe se o detector está ligado ou desligado? Ele não sabe, claro. Mas a natureza é assim e ponto. Tanto que antes mesmo desse experimento, os mestres da física quântica já tinham previsto em suas equações que as partículas se comportariam assim. A bizarrice apareceu em cálculos na década de 1920 e só depois foi comprovado em laboratório. Esse experimento, até hoje, deixa todos que o conhecem perplexos. Nem os próprios físicos têm uma explicação satisfatória para esse fenômeno. Tá, sim, tem, porque eles sempre têm explicações para tudo, mas no caso da mecânica quântica, as equações matemáticas não se encaixam como deveria, e as explicações não convencem muito. Embora os experimentos da mecânica quântica falarem do mundo subatômico, elas com certeza falam do nosso mundo também. Pois, mais uma vez, antes de sermos macro, somos micro. Somos constituídos das mesmas partículas subatômicas que formam o átomo e o mundo quântico. Partindo dessa lógica, a mecânica quântica nos diz que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, além de dizer que é o observador que cria a sua realidade. Um forte abraço a todos, deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas.